direto ao assunto. Como que isso pode acontecer? Olha, dá para fazer isso sozinho? Dá. É prática. É você se propor a fazer algumas, levar algumas ferramentas para o seu dia a dia e praticá-las diariamente. Qual que é o problema de fazer sozinho? A disciplina, o autocontrole, a autorresponsabilidade. Muitas vezes a gente não consegue ter isso sozinho, ou consegue, mas é mais difícil. Então, eu aconselho você ter uma comunidade, um grupo, ter pessoas que vão fazer isso junto e ter um apoio nisso, né? Participar de um grupo e fazer isso juntos. E aí, muito convenientemente, vou falar do programa Vibe. Ah, Elisa, você está fazendo a live para fazer a sua propaganda? Não, é o contrário. Eu tenho feito as lives, eu tenho me proposto a oferecer o meu servir tem sido esse, me propor a oferecer ajuda no processo de expansão da consciência, porque eu estou passando por isso, eu fui vivendo o caminho, não é um caminho fácil, eu tive que abrir mão de muitas coisas para me ver livre dos sistemas, do sistema que a gente vive, abrir mão de coisas que foram difíceis, de trabalho, de salário, de que às vezes não precisava, às vezes X, cada um vai ter o seu caminhar e as suas escolhas, cada um precisa ver o que é preciso reformular e transmutar. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente está junto, é mais fácil. Então eu venho me propondo a isso, eu venho me propondo a oferecer ferramentas que esse processo seja mais ameno, né? Ou melhor, que eu acho que é o foco, mais direcionado. Então, quando eu comecei esse processo e depois fiz a biopsicologia e depois comecei a atuar nesse processo com as outras pessoas, eu percebi que o conteúdo que estava sendo dado e as práticas, as fases, né, eram diferentes. Não adianta, tá bom que agora eu estou fazendo uma live e a live é para todo mundo, mas cada um está absorvendo de um jeito. E eu sei que quando eu vou lidar com isso, cada um está preparado para receber um determinado conhecimento, para absorver uma determinada parte daquela expansão. São técnicas diferentes, são ferramentas diferentes que vão se afinando conforme você vai conseguindo absorver melhor isso. E é difícil no começo, porque é isso. Às vezes eu nem entendo, depois eu entendo e não visto. Na hora de vestir é difícil, porque é prática. E depois eu me sinto muito sozinha, porque você olha o mundo lá fora, olha o meu trabalho, minha família, a maioria dos amigos, tudo muito diferente daquilo que eu estou vivendo. Então, quanto mais a gente se junta com pessoas que estão afinadas com aquilo, melhor. Mais chances daquilo ter um resultado e você conseguir levar isso mesmo para a prática. Certo? Então a história toda começou com essa minha necessidade de saber, tá bom, para onde que eu tô indo e como eu sei o quanto eu tô avançando, né? Eu tô no processo de evolução, despertei, pronto, acabou? Despertei a consciência. O que é despertar a consciência? O que tem depois disso? Então, escrevi esse livro que conta sobre os 9 estágios da expansão e cada um tem um salto, alguma coisa que faz você ver você e o mundo e o seu redor de maneira diferente. E ali nós vamos conseguindo identificar aonde que nós estamos, o quão a gente está conseguindo subir esses degraus, certo? Não é para rotular, não é para falar, você daquele estágio, vai você daquele... Não é isso. Mesmo porque a gente transita entre eles. Às vezes tem um lado seu que está super evoluído e uma outra parte sua que ainda não foi trabalhada, porque ainda está difícil de ver, ainda está difícil de descascar aquela cebola para saber qual é a emoção que está lá no fundo. Então nós podemos estar em estágios diferentes.
E isso não impede de você ir transitando entre eles. Apesar disso, é legal da gente saber como que nós estamos caminhando e aonde nós estamos querendo chegar. Porque falta isso. Eu sinto que faltou para mim isso. Faltou para eu entender, puxa vida, o quão eu estou evoluindo, o quão eu estou me desenvolvendo. É importante para a gente ter uma luz desse caminho, né? Como que eu faço? O quão eu já caminhei. E olhar para trás e falar, nossa, olha como eu me transformei. Olha como é que eu era. Ter um parâmetro. Então, o livro fala sobre isso, chama Vibe. Eu escrevi esse livro há 4 anos atrás, mas ele foi melhor articulado agora. Eu escrevi com um teor diferente, mais amoroso, porque na época o despertar é dolorido, assim, a gente vê o sistema como ele é, e eu não quis passar aquela imagem lá, porque não vale a pena. E também os 3 últimos estágios eu dei uma melhorada, porque se passaram 4 anos. Enfim, tem o livro e ele serve de base. Com esse livro, preparei um programa para que a gente possa juntos ir levando o conhecimento para a prática, implementando hábitos, mudando mesmo o modelo mental, para que a gente leve isso para o dia a dia e para uma mudança comportamental efetiva, para que a gente possa ir do começo e vendo esses avanços juntos, certo? O programa Vibe já está com as inscrições abertas, então quem quiser tem o link na bio aqui do Instagram, eu vou colocar também na descrição lá do YouTube. Ah, Elisa, não quero fazer o programa, tem problema? Não, não tem problema nenhum. É o que eu falei lá no começo da live, não é obrigado. Mas passar esse processo sozinho, primeiro, a grande chance da gente não ter a autodisciplina e o autocontrole necessário para implementar esses hábitos na vida. Segundo, a gente se sente sozinho mesmo, porque a gente não compartilha, ai, senti isso, ai, experimentei aquilo, ai, como é que foi para você? Ai, tá assim, ai, você tá sentindo a energia da lua dessa semana? Tô. A gente precisa de gente como a gente, que tá passando por esse processo e troca na mesma linguagem. É muito importante isso também. Mas, apesar da super divulgação, a ideia dessa live é só a gente entender que existe esse processo e é importante de vestir. Isso é uma parte, é a parte mais importante e que é muito fácil a gente deixar para trás. Eu conheço muita gente que está no mundo do autoconhecimento. Eu conheço até professores, pessoas que já estão propostas a passar o conhecimento. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação de que é muito comum acontecer isso. A gente pega o conhecimento, a gente sabe das coisas, mas a gente não consegue vestir e mudar mesmo os nossos modelos mentais. Então a gente acaba levando o autoconhecimento para um sistema que ainda está trabalhando na mesma engrenagem, trabalhando numa engrenagem que ainda não tem como propósito o ego ainda está muito firme ali, direcionando as coisas. Nós não estamos conseguindo jogar bem juntos, porque esse é o top da expansão da consciência. Esse é o ponto máximo do ser iluminado. É você saber jogar bem juntos. Isso significa abrir mão de um controle e de uma proposta de vida onde só o seu tá ditando o que deve ser feito. Isso precisa ser comungado com a nossa energia anímica, com o nosso propósito maior. Às vezes você até pode dizer, nossa, mas o que eu estou fazendo é muito bom, está fazendo bem para a humanidade, mas ainda assim é uma decisão exclusivamente sua. É muito delicado a gente falar isso agora, sem entender ainda coisas
que vem anteriores, né, desse caminho da evolução. Mas um ser iluminado nada mais é um ser que vive o momento presente intensamente. Ele não vai fazer um business plan da programação dos próximos meses egoicamente. O ego dele existe para viver um momento presente junto com ele e dar todo o respaldo que se precisa de uma linha de raciocínio ali no momento presente. Mas ele não passa a controlar e ser o orientador mor da sua vida. Enfim, eu convido vocês a ler o livro. Vou mandar notícias para vocês, mas acompanhe pelo Instagram. O site também está atualizado, então dê uma olhada. E o programa Vibe vai começar. Tem um formuláriozinho para ser preenchido, tá? Só para eu ter uma ideia de como que você está vindo. Você pode nunca ter entrado em contato com o autoconhecimento, tá? Nós vamos começar do zero. Ou você pode estar há muito tempo, mas tem essa dificuldade de levar para o dia a dia, certo?